A paz do Senhor, seja bem-vindo. Você que não me conhece, eu me chamo Jadson. Estamos estudando o segundo trimestre de 2022, a lição de adultos, o tema trimestre, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição de número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Vivemos uma degradação de valores em nossa sociedade. Por isso, neste trimestre, temos o privilégio de estudar os valores do Reino de Deus revelados ao Sermão do Monte. O pastor Osiel Gomes, escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão, é o comentarista deste trimestre. Ele nos ajudará a compreender a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo nos dias atuais. Texto áureo. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5,11. Verdade prática. O Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Eu não vou ler para que o vídeo não fique muito extenso. Os objetivos da lição primeiro, analisar a estrutura do Sermão do Monte. Segundo objetivo é correlacionar as bem-aventuranças com o caráter cristão. E terceiro, afirmar a bem-aventurança do cristão. Introdução. O tema deste trimestre é o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, considerado a alma do Evangelho. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um primeiro instante, volta-se plenamente para Deus, e no outro revela o lado ético do divino reino. Amar o próximo. Esses dois momentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus ensinou. Palavra-chave: beatitude, que quer dizer felicidade profunda de quem desfruta a presença de Deus, e que só poderá ser atingida em sua plenitude na vida eterna. Primeiro ponto, a estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A introdução do capítulo 5 de Mateus, os dois primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8, 1 e o versículo 5, e Lucas, capítulo 7, versículo 1. É admissível que esse monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, disse que ele estava situado a 6,5 km a oeste do Mar da Galiléia e 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No Monte do Sermão, nosso Senhor assentou que ensinou aos seus discípulos. Uma encosta na praia noroeste do Mar da Galiléia, onde Jesus pronunciou as bem-aventuranças, uma pequena porção do Sermão do Monte ou da planície, Mateus 5, 13, versículo 12 e Lucas 6, 20 e 23. Afora as afirmações de Mateus de que Jesus estava no monte, e o relato de Lucas de que o Sermão do Monte foi um lugar elevado, Lucas 6, 17. A única outra ajuda para localizar o local é o registro de que Jesus foi dali diretamente a Cafarnaum. Um local mais antigo sugerido era Ors de Hatin, 11 km a oeste de Tiberíades. Agora o local mais popular é a escapa do Mar da Galiléia, a sudoeste de Cafarnaum. Por que o Sermão do Monte? O Sermão da Montanha é um discurso de Jesus Cristo que pode ser lido no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 7, e no Evangelho de Lucas, fragmentado ao longo do livro.
Neste discurso, Jesus Cristo profere lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. A estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus 1, versículo 4 a 16. O desdobramento dela envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem neste evangelho. Para compreendermos com precisão a estrutura do Sermão do Monte, é necessário que se esteja atento à expressão que sempre fecha os 5 discursos, como aparece em Mateus, que é quando Jesus acabou. O Sermão do Monte é um dos primeiros desses discursos. Depois há que se atentar para a narrativa que continua, como bem se nota nos capítulos 8 e 9 em diante. Os discursos constantes em Mateus são sermões, mais ou menos longos, aos quais foram acrescentados ditos isolados de Jesus, em lugar apropriados. Cada discurso termina com esta fórmula, quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Os discursos e seus temas respectivos são conforme mostrados abaixo. Primeiro, o Sermão da Montanha, capítulo 5 e o 7, significado da verdadeira interna retidão. Segundo, a Comissão dos 12, capítulo 10, significado do testemunho em prol de Cristo, perseguição e galardões. Terceiro, as parábolas, capítulo 13, significado do reino. Quarto, sem qualquer título geral, capítulo 18, significado da humanidade e do perdão. 5. A denúncia contra os escribas e fariseus, capítulo 23, e o discurso do Monte das Oliveiras, frequentemente chamado Pequeno Apocalipse, capítulo 24 e 25. Significado da rejeição de Israel. Deus rejeitou a Israel por haver a nação rejeitado a Jesus. O Messias ocorrerá um hiato de tempo. Jerusalém será destruída, as nações serão evangelizadas e então Cristo retornará. Quantos temas são abordados no Sermão do Monte? O Sermão do Monte, Mateus 5, 7, revela o grande discurso de abertura do Messias. Trata-se do mais longo ensinamento de Jesus nas Escrituras. 24 temas são abordados. O Senhor comunica a sua incomparável novidade, sua lei maior, a lei do reino dos céus. Quantas e quais são as bem-aventuranças? As 8 bem-aventuranças e beatitudes que continuem o início do Sermão do Monte emanaram na plenitude do Espírito de Jesus e foram proferidas após uma noite inteira de comunhão com Deus, como diz o evangelista. A importância do Sermão da Montanha é a bênção que o céu oferece ao mundo. Uma voz vinda do trono de Deus foi dada à humanidade para lhe ser como que a lei do dever e a luz dos céus. Sua esperança é consolo no desânimo, a alegria e conforto em todas as mudanças da vida. A quem se destina o Sermão do Monte? Os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados os princípios esboçados por Cristo, que revela a verdade característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos, mas também a boa parte da multidão que o ouvia. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Quanto à questão da destinação do Sermão do Monte, isto é, a qual público Jesus direcionou, foi e é ainda algo que muitos se digradiam quanto ao assunto. Exegetas, hermenêuticos e teólogos têm debatido incansavelmente quanto ao tema, pois alguns julgam que os princípios exagerados por Cristo são padrões tão elevados, absolutos, que se questionam se realmente seriam para os cristãos comuns da terra. Lendo Mateus 5:1, parece que somos levados a crer que Jesus abandonou a multidão e foi ao monte e lá apresentou tais ensinos aos seus discípulos. Em particular, entretanto, quando olhamos para Mateus 7:28,
que se julga é que a multidão ouviu os seus ensinamentos. O mais importante aqui é compreender o real sentido do Sermão do Monte, para que de fato entendamos a quem realmente foi dirigido. Se analisarmos algumas citações dos versos finais do Sermão de Cristo, entenderemos que ele desejava que todos tivessem acesso a tais ensinos, a razão pela qual faz sua exigência para aqueles que são salvos. Mateus 7, versículo 13, 14, versículo 17, versículo 21, 24 e 25. Para os que não são, Mateus 7, versículo 13, 14, versículo 26 e 27. E inclui também os que fingem ser, Mateus 7, 15, versículo 20 e o versículo 21 e 23. Os que foram transformados pelo ensino de Cristo e que desejam viver no seu reino, procuram desenvolver sua vida e conduta segundo os ensinos expostos no Sermão do Monte, em qualquer hipocrisia e fingimento. Para quem foi dirigido o Sermão do Monte? As exigências foram um convite para a nova compreensão do mundo e de si mesmo. Então a questão é de saber para quem é dirigido o Sermão do Monte e se é praticável. Desloca-se. O Sermão do Monte se dirige àqueles que estão à escuta de uma palavra capaz de renovar sua exigência. O Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todos os crentes que nasceu de novo. Segundo ponto, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são as bem-aventuranças? A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural grego, makarioi, que significa felizes. Essa expressão trata das qualidades presentes da vida dos que dependem de Deus, que estão sob seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Ela ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolver as virtudes presentes do Sermão do Monte. Assim, nas palavras de nosso Senhor, as bem-aventuranças são os resultados da fidelidade do crente a Deus, que em qualquer circunstância perseverar no caminho e com isso participa das bênçãos divinas da salvação. O comentário pentecostal bíblico no Novo Testamento concede uma bela definição do que sejam as bem-aventuranças. Esses pronunciamentos de Jesus obtêm o nome da palavra latina beatitudo, do substantivo relacionado com beatos, que é como Vulgata traduz o termo grego makarios. Essa forma de discurso não se originou com Jesus. Ocorre frequentemente nos Salmos e na literatura sapiensal do Antigo Testamento. E até os gregos tinham tais discursos. A forma se origina na literatura hebraica e judaica, com que Jesus estava familiarizado, ainda que a forma e espírito bem-aventurança provenham dos judeus. A singularidade dos ensinos de Jesus mostra que ele cumpriu sua forma e espírito. Cada beatitude abrange 3 seções: o estado, bem-aventurança, a condição e a recompensa. Bem-aventurados, a expressão bem-aventurados, feliz, é citada diversas vezes na Bíblia Sagrada. A felicidade celeste é fundamentada na fé e na obediência a Deus, que gera felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. O reino de Deus e seu caráter, subtópico 2, no segundo ponto. No Evangelho de Mateus identificamos as chegadas do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho no reino. Mas o que seria o reino de Deus? A Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo, de modo que podemos falar a respeito de um reino presente e de um futuro. A expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em tudo. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. A. O reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. B. A chegada do reino como salvação.
Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta uma bênção tanto espiritual quanto material. Reconhece e obedece ao grande rei. Igreja, a expressão do reino de Deus, constituída de pessoas com o coração regenerado e transformação, e que por isso reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus. Toda a criação e a volta do Senhor, a imagem bíblica do governo de nosso Senhor, em que o universo será redimido. E posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo dimensão do reino de Deus. Pelo aspecto bíblico, o que caracteriza o reino de Deus é primeiramente o sentido escatológico. Porém, sabe-se também que o reino presente já acontece na vida e no coração de homens e mulheres que foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus, os quais já podem desfrutar das bênçãos da salvação por intermédio de Cristo Jesus. Nas palavras de Jesus, o conceito de reino tanto tinha o seu aspecto escatológico para tempos futuros, como também para o presente. Nesse sentido, falava do reino no âmbito espiritual. Aqueles que desejavam fazer parte do reino de Deus precisam primeiramente se submeter ao seu querer, à sua vontade. Por isso Jesus nos ensinou a orar assim: venha o teu reino, faça tua vontade, assim na terra como no céu. Só pode fazer essa oração aquele que realmente já passou pelo novo nascimento, que é a condição necessária para ser admitido no reino. O novo nascimento trata da conversão em relação ao reino. E como anteriormente mencionamos, não se pode fazer parte do reino e nem da igreja se não estivermos ligados a Cristo, o que só é possível pelo novo nascimento. Os súditos do reino de Deus. A primeira seção do Sermão do Monte destaca 8 qualidades que formam o caráter dos súditos do reino de Deus: o quebrantamento, o choro, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação, a perseguição por causa dos valores do reino. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois sem elas não poderemos participar do reino divino. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Os súditos do rei evidenciarão as mais belas qualidades, ou melhor, as beatitudes, porque já passaram pela regeneração, atenderam a mensagem e se arrependeram, o que pode ser bem compreendido por meio da palavra metanoia, a qual mostra que mudaram as suas ideias, pensamentos, abandonaram as más ações, estando prontos para viver uma nova vida e andar em um novo caminho, pois tomaram conhecimento de seus pecados e o rejeitaram de uma vez, fazendo como bem falou o profeta Isaías, para deixar seus pecados, sair dos maus caminhos. Isaías 1, 16, 17 e o 55, 7. E como se busca o reino de Deus? Deve-se rejeitar as injustiças e promover o que é correto. A busca em fazer o bem deve ser constante, pois somente assim é possível agradar a Deus. Com a ajuda do Espírito Santo, deve-se procurar obedecer os mandamentos de Cristo, ter a sua justiça, permanecer separados do mundo e demonstrar o seu amor para com todos. Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Terceiro ponto e último, somos bem-aventurados. A beatitude é a vida dos salvos. Salvo em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente, perfeita satisfação e plenitude. Estado de felicidade e serenidade do Sermão do Monte de maneira bem-aventurada. Isto ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus.
e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus: humanidade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. É possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado interiormente pela palavra de Deus. Passando pela regeneração, o cristão salvo irá evidenciar qualidades que expressam sua real condição em Cristo Jesus, do íntimo e do seu e do ser se trará para o lado externo. O que foi implantado por Cristo, esta bem-aventurança mostra duravelmente o quanto a pessoa vive dentro da vontade do Senhor, o que prova sua nova vida. Quando lemos Salmo 1, ele descreve o homem bem-aventurado que rejeita todo o procedimento daqueles que não vivem segundo a vontade do Senhor. O substantivo masculino Eche, felicidade, bem-aventurança, como consta no Salmo 1, versículo 1, na verdade trata-se de um construtor plural. As felicidades pela leitura do Salmo, essa felicidade resulta não de um esforço próprio do homem, mas sim da confiança plena em depositar grandemente em Deus, vivendo segundo a sua palavra. Importante ressaltar que quando dissermos que esse tempo no português não dá a precisa definição que consta tanto no hebraico como no grego, é que fora de Deus não se pode ter a verdadeira felicidade e que ela acompanha também a santidade. Ponto 2. A prova de que o cristão é bem-aventurado. O cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o seu eu carnal. Vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus Cristo ensina que a verdadeira felicidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A felicidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo. Bendiz o que maldiz, mas faz o bem ao que odeia, e orai pelos que o maltrata e persegue. É por meio das bem-aventuranças que se pode constatar que o crente realmente é uma nova pessoa, pois elas descrevem sua verdadeira condição espiritual, não esboçado qualquer atitude de grandeza superior ou orgulho, mas sim de humildade, o que é aprovado por Deus. Os humildes de espírito sempre reconhecem sua pobreza espiritual, por isso voltam-se para Cristo, que supre tais necessidades e os faz herdeiros do reino. Aqueles que realmente estão vivendo a nova vida proposta por Cristo continuam a expressar tais condições no seu viver diário, evidenciando fome e sede de justiça, ou seja, paixão profunda pela justiça pessoal, não desejando proceder espiritualmente como os escribas e fariseus, mas tendo uma nova justiça, a qual vem de Cristo Jesus. Mas prova do que o crente é realmente abençoado são primeiramente por seus atos de misericórdia, ou seja, são sempre piedosos para com todo e faz isso, porque seus corações são limpos de todos os pecados. Na verdade, isso se dá porque a natureza pura de Deus foi implantada em seu interior, de modo que não demorar para vê-lo em breve. 1 Coríntios 13, 2. O Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são as verdadeiras felicidades para quem nasceu de novo. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos o lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para meras opiniões intelectuais, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Você ficou até aqui, eu peço que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ajude o canal. Deus abençoe a todos.